quis que apenas lágrimas de encontrar-nos e com a sua voz segue em frente os caminhos e cantam para quem não é razão, mas para cantar. Mostra a eles que amor será melhor, será feliz. Só coragem, sorria, sorria e canta, e canta. E aí, pessoal, boa noite para vocês, boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa primavera. Com alegria que a gente recebe cada um que se junta aqui com o nosso coração nessa noite. Eu recebi muitas mensagens ao longo do dia. Eu quero dizer para vocês que eu vou responder todas individualmente. Não respondi nenhuma delas ainda, tá? Vamos fazer a nossa prece, daí a gente começa? Pai do céu, bons amigos que nos sustentam a marcha, buscamos a comunhão com os planos elevados da vida, com o interesse de absorvermos o ensinamento, refletirmos sobre ele, considerarmos o papel que ocupa na nossa trajetória, fazendo-nos mais brandos, mais justos, mais coerentes, na certeza de que o Senhor é conosco. Nós pedimos ordem e licença para iniciar a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Bem, nessa semana, então, nos coube comentar, conversar, na verdade, com vocês, e eu gostaria de ter, inclusive, a participação de quem se sentir à vontade, seja pelo chat, seja desmarcando o microfone, câmera e falando, sobre o item 18 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o título específico desse item é Os Órfãos. Eu sei que pode dar um efeito, às vezes, um pouco cansativo a leitura do texto, né? Mas esse texto é muito pequenininho e eu tenho a impressão, não sei vocês, de que ele é um texto, como a gente diz, datado. Ou seja, ele foi redigido num contexto muito específico. O seu sentido objetivo, embora não se perca, também
sofreu algumas mudanças quando nós avançamos no tempo. Então, eu vou pedir licença para vocês, é um trecho bem curtinho mesmo, e eu vou ler o item 18 do capítulo 13. O texto diz assim, sob o título Os Órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óculos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, o de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos outros. Quem assina é um espírito familiar, em Paris, 1860. Bem, seguindo o nosso modelo de conversa, eu queria fazer uma primeira análise breve do texto e contar com vocês para a gente poder aprofundar um pouco mais. É um texto mediúnico, né? Então é um espírito que está enviando essa mensagem. Kardec seleciona para inserir num capítulo onde se fala majoritariamente sobre o modo correto de praticar a caridade, a gente pode dizer assim, porque há um preceito de discrição moral diante do que a vossa mão direita dá e a esquerda não sabe, ou seja, um modo de fazer o bem. E ele está apontando para um problema que, embora ainda exista, né, ele hoje tem uma outra configuração. No tempo de Kardec, a gente ainda está diante de uma realidade muito, muito, muito bruta. E bruta em diversos sentidos, para quem fosse parte das classes mais baixas, né, na sociedade. A gente está logo depois da segunda Revolução Industrial. As jornadas de trabalho são muito longas, são de 12, de 14 horas. Não há direitos trabalhistas, como a gente conhece hoje. Noção de infância também não há, a infância vai se construindo. É bem nesse período que está se construindo um conceito de infância, no sentido de que a criança ela deveria estudar, ela deveria ter um período de preparação para o convívio na sociedade, um cuidado diferenciado. Não que antes as crianças não passassem por isso, mas só tinham a chance de viver esse
momento de infância, quase sempre aquelas crianças que eram parte de famílias mais ricas. É nesse período do Kardec em que está se construindo uma ideia universal de infância, que é a ideia que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, seja pobre, rico, seja em qualquer lugar do mundo que a gente observe uma criança, existe uma série de ideias que a gente evoca, né? Um momento de amparo que o ser precisa ali, aquele serzinho precisa, é, é um momento de estudar, é um momento de ter o aconchego, né? A gente tem no Brasil uma legislação que é muito avançada, inclusive, em relação aos direitos da criança. No mundo inteiro se discute isso. Nesse tempo de Kardec não era assim. Então, além de não haver uma infância definida, as crianças, elas viviam nos cortiços com seus pais. Muitos desses pais, dessas mães, sob condições desumanas de trabalho, adoeciam, morriam ou abandonavam os filhos e, portanto, o número de órfãos era um número expressivo. E mais do que de órfãos, né? Eu acho que o número de abandonados em todos os níveis era muito expressivo. Então, aqui, o Espírito está falando para nós de uma realidade bem concreta do tempo de Kardec. Enquanto a sociedade, enquanto coletivo, está começando a ter preocupações com essas pessoas, os espíritos vêm e, pum, pontuam isso, demonstrando como que o espiritismo tem um compromisso humanista, né? Tem um compromisso de preservar a vida, de lutar pelos mais fragilizados, enfim. Isso se mantém para a gente hoje, em alguma medida, né? Mas não é tão fácil assim hoje nós encontrarmos órfãos, como o texto faz parecer que era, né? Então, a primeira questão que eu queria propor para vocês, na verdade, é um pupurri de questões, né, uma junção de questões, tratam do seguinte: primeiro, esse texto está falando para uma realidade que não é completamente a nossa mais. Aí a pergunta que eu faço esse texto ele se tornou, então, um texto desprovido de sentido para nós hoje? E segundo, onde estão os nossos órfãos? Se é que eles existem. O que passa? O que atravessa vocês nessa direção? Não sei se ficou muito confuso, mas acho que não. Ficou confuso? Deixa eu ver se as pessoas falam de Muito interessante. Muito interessante. O Zenóbio falou que existem órfãos de pais vivos. Vamos desenvolver um pouco mais essa ideia? Vocês estão com medo de usar o microfone hoje? Órfãos de sentimentos. Vini, eu diria que continuam existindo órfãos, né? Só que hoje em dia a sociedade parece que aumentou de tamanho,
Assim, pelo menos na percepção que a gente tem, e cada um está tão focado nas suas tarefas habituais do dia a dia que não se torna fácil ter contato com esse tipo de situação. Antigamente tinha-se as rodas da solidariedade, né, se não me engano, que é onde a pessoa, na própria instituição religiosa, você tinha ali um instrumento onde a pessoa colocava a criança e rodava ali aquilo e a criança ia para dentro da instituição e era meio que anônimo, né? Você não era, como é que eu vou dizer? Você se desincumbia de uma responsabilidade, de certa forma, deixando a sua consciência mais leve, porque você estava colocando ela numa instituição religiosa. E isso era relativamente comum. Hoje, mas hoje em dia ainda existe. A gente sabe que tanto nas classes sociais mais pobres quanto nas mais altas existem aquelas pessoas que não querem ter filhos, né? Só que nas classes sociais mais altas, isso na maioria das vezes se traduz na forma de aborto. Nas classes sociais mais baixas, isso se traduz na forma de um auxílio de um avô, de uma avó, de um irmão, de um tio, até quando se chega num ponto onde você não tem a quem recorrer e você de fato é, desiste do amparo daquela criança, né? E essa criança, muitas vezes, vai ser resgatada por quem? Então, ela vai ser criada por alguém com um bom coração, ou ela vai viver na rua, ou ela vai chegar até uma instituição onde ela vai ser tratada como, de fato, um órfão na época de Kardec. Então, eu acho que isso ficou distante da gente porque cada vez mais essa diferença de classe se, se efetuou na nossa sociedade e o problema não é mais meu, né? O problema é do governo que tem que organizar a sociedade, das pessoas que, que acham que assim, o fulano lá eu vou dar para ele alguma coisa e aí resolver o problema dele, né? Então eu penso assim, né? Que ainda existe, faz parte da nossa sociedade, mas de alguma forma se transformou na forma como a sociedade vê isso. Uhum. Bem legal. Alguém complementa mais alguma coisa nessa direção do ano? Oi, Vinícius, tudo bem? Ei, Ricardo. Olá, pessoal. Primeiro, um abraço muito apertado, idade do Cristo, não é isso? Fiquei sabendo pelo seu pai hoje lá no consultório. Eu falei, Pois manda um é, abraço, se eu puder dar pessoalmente, será dado. É uma idade de muita responsabilidade, não é isso? sim. Que Obrigado, corra tudo bem aí para você, para sua família, Carol, seus pais, viu? obrigado. O que a gente vê aqui no texto, ele retrata uma cultura sobre órfão, que felizmente já foi superada, embora de vez em quando a gente ainda vê algumas pessoas pensando dessa forma. Qual era a cultura? De que o ato de adoção era um ato de caridade, né? Era um ato de generosidade, de desprendimento, criar filho dos outros, né? Alguém que fosse capaz de criar filho dos outros era uma pessoa muito generosa e fazia algo muito agradável a Deus. Essa ideia prevaleceu durante muito tempo, né? Nós tivemos um casal de amigos espíritas, o Nelson Borges de Matos e a Laura, e que, já desencarnados, adotaram duas crianças. A Laura era estéril. Adotaram duas crianças. Isso tem mais ou menos 25 anos. E naquela época nós chegamos a ouvir de companheiros, nossa, como são caridosos, né? Como os dois são caridosos. É uma ideia equivocada, não é? Quem adota uma criança não faz por caridade. Faz pela sensibilização de compartilhar uma relação de amor, não é isso? É a busca de alguém para ocupar um espaço e para você dar e receber amor. Essa é a ideia da adoção. Não tem nada, absolutamente nada a ver com caridade. Mas retrata um pensamento da época. E como você muito bem colocou, toda a obra de Kardec, ela é uma obra que tem que, sob certo aspecto, ser lida com muito cuidado, sabe? Eu aprendi uma coisa com Paulo Freire, que ele dizia o seguinte: toda leitura é uma releitura adaptada ao nosso contexto e à nossa época.
Nós temos que nos projetar lá, ver a ideia da época, o que se pensava na época, a formação do autor, até mesmo a condição política do autor, como ele se posicionava, para que a gente possa entender, às vezes, certas colocações, não é isso? Então, eu entendo que a caridade, nesse sentido, se aplica por uma questão de época, mas que não faz nenhum sentido mais. Ótimo. Sabe o que o Ricardo falando? Ele me ajuda a retomar uma ideia que apareceu na fala do Anderson e que a gente pode inferir no inicinho do texto. Bem, se existe uma questão social que está modificada nesse sentido, é possível a gente falar dessa condição de orfandade num grau mais dilatado. E aí aparece no texto de vocês, aqui no chat, apareceu na fala do Anderson, quando ele usou uma palavra, que ele disse assim, falta, não tem condição de oferecer amparo. Ele usou a palavra amparo. Se aquele que tem o filho, ele oferece amparo, nós podemos dizer que o estado de orfandade seria um estado de desamparo. E, nesse sentido, ainda que existam pais biológicos ou pais adotivos, ainda que se constitua uma família, nós somos seres que somos marcados no nosso tempo, somos marcados na nossa trajetória por uma profunda sensação de desamparo, por uma profunda sensação de orfandade. E, em alguns momentos, essa sensação de orfandade ela vai estar relacionada a essa falta das figuras aqui materiais, né? A Cíntia falou um pouco do aborto, o Zenóbio, órfãos de pais vivos, o abandono, ou seja, uma coisa que está marcada aqui pela experiência concreta. Mas, talvez a gente possa pensar, e aí, veja, como o Ricardo disse, né? Nós estamos fazendo uma releitura do texto, tentando fazer um aprofundamento, uma escolha de abordagem. Esse desamparo, ele talvez esteja relacionado, em grande parte das nossas experiências, a uma sensação de distância do pai, né? Distância dessa figura paterna. Não é por acaso que Jesus usa o título Pai para Deus, né? Essa figura que cuida. E nós, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. Nós vivemos um tempo em que, muitas vezes, a figura paterna de Deus, a figura materna de Deus, foi esvaziada de sentido, se transformou só em linguagem. E nós vivemos um momento em que as angústias das pessoas, as nossas angústias, são tão grandes e a nossa sensação de desamparo, por vezes, é tão radical que nós falamos de Deus, falamos do Pai, mas nós não conseguimos encontrar essa ressonância. Ou seja, é uma sensação de busca constante, uma sensação de angústia da distância. Quem nunca teve uma sensação de dizer assim, nossa, parece que eu nasci no tempo errado, eu não sei se Deus escuta as minhas preces,
Se Deus está aí, ele está bem escondido, porque eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo sentir. E vocês concordam que, de alguma forma, isso coloca a gente também numa sensação de orfandade, que alarga o conceito e traduz para um estado psicológico presente? Feito isso, ou seja, feito esse deslocamento, e aí na fala do Zenóbio, essa sensação de desamparo que o espírito sente, de alguma forma, também é a orfandade de um pai vivo, né? É a sensação de orfandade em relação a um pai vivo. Afinal, Deus é vivo, né? Deus é. Diante disso, nós temos que pensar numa coisa. Assim, pode ser que tenha alguém aqui que não sofra essas oscilações de humor, que não sofra essa sensação de solidão, de solitude, de estrangeirismo, né, nesse mundo que estamos aqui. Mas, diante dessa sensação que deve existir para uma boa parte de nós, qual que é o papel da prática espiritual? Né? Qual que é o papel do espiritismo ou da filosofia espiritualista nessa nossa trajetória? Eu acho que continua na senda do que o Ricardo falou. Não tem nada a ver com caridade, no sentido de ser um gesto de prova de amor. Essa questão de encontrarmos um novo lar. Mas se não tem a ver com isso, mesmo no campo espiritual, como que a prática espiritual pode nos ajudar a lidar com essa sensação de desamparo da alma? O que vocês pensam sobre isso, meus amigos e minhas amigas? Boa noite a todos. Ele, você está diferente aqui no avatar do meu computador. Eu estou com o nome social. Ai, A Joana, Joana de Ângeles, tem uma frase que eu gosto muito, que o Bezerra também cita com outras palavras, que é a medicação na dor do outro é remédio na nossa própria dor. No sentido de que, nesses momentos de solidão, de estranhamento, de estrangeirismo, nesses questionamentos que muitas vezes nós fazemos, né? Qual é o meu papel no mundo? O que eu vim fazer aqui? Etc, etc. Essa ação no bem, não vou nem chamar de caridade, vou chamar de ação no bem, uma ação em benefício de alguém que não seja nós mesmos, é sempre um bom remédio. Não é um remédio que cura, porque não é um caso de curar, né? É um caso de aprender, mas é um remédio que alivia um pouco essas sensações de estranhamento do mundo, né? A necessidade, nós, seres humanos, temos uma extrema necessidade, embora muitas vezes não seja reconhecida, de sermos úteis, de nos sentirmos úteis. A maioria das pessoas, quando faz um bem, mesmo que seja um bem pequenininho, se sente bem, porque é da natureza do bem nos fazer bem, né? Então, eu acho que assim, a prática espiritual, ou o reconhecimento da prática espiritual, no sentido mais amplo aqui de prática espiritual, como uma ação em benefício de alguém, dentro de casa mesmo, né? A esposa, o marido, os filhos, não precisa ser lá na rua e tal, né? Fazer o bem para alguém vai ser sempre um bom remédio para aliviar um pouco esse estranhamento. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão dos órfãos hoje, né? Voltando um pouco nisso, porque
eu fico pensando que às vezes a gente pensa nos órfãos de uma forma muito individual, né? Então, assim, a forma de eu conseguir fazer isso é através, sei lá, da adoção, do apadrinhamento de uma criança específica, né? E isso, assim, raciocinando com várias coisas que me vieram na cabeça, perto dos contatos que eu tive também hoje com o que são os abrigos, né, com casos de afastamento da família, e que talvez hoje sejam, né, esses ditos órfãos aí também, né? E aí eu fico pensando o quanto que eu vou conhecendo algumas histórias e eu penso que existe uma falha nossa como humanidade, sabe? Uma dívida como humanidade para essas famílias e não só para essas crianças, né? Como quando a gente acompanha, assim, mães que acabam de ter bebês e como que é importante você ter toda uma rede em volta de uma mãe, né? E que normalmente, né, as que eu acompanhei tinham uma condição social melhor e tinham redes de apoio, né? E o que é você ter isso sem redes de apoio, sem planejamento, né? Com muitos julgamentos, e como que, assim, como que é um pouco cruel mesmo isso, né? Para as famílias e como que são esses processos de dizer que uma família não tem condição de cuidar de seus filhos, né? São coisas cruéis e eu acho que isso esbarra um pouco no que o Vinícius também trouxe agora desse desamparo e dessa orfandade, né? Porque eu acho que isso é um tema que comove muito a gente. Aí, nesse sentido, eu acho que isso reflete, sabe? É algo que é muito comovente, porque reflete na nossa sensação de solidão, enfim, de não querer passar fome, não querer passar frio, né? Como diz a mensagem. Mas às vezes a gente pensa muito nessa coisa do individual, né? E em como as mães foram irresponsáveis, né? Muitas questões, assim, eu acho que sobre a gravidez na adolescência, que é preciso de abrir um pouco mais, né, para pensar como que isso chega e como que existe um ciclo, sabe? Assim, existe uma história que chegou até ali, e que é muito mais complexo do que o que a gente vê num primeiro momento, assim, né? A gente vê a nata do que está acontecendo, né? A criança que está ali é uma nata, né? E ela tem uma história ainda que ela saia muito pequena de casa, mas existe aí todo um histórico que dá para a gente chegar lá no que o Anderson falou, da Rosa dos Expostos, mas eu fico pensando nisso, assim, em como que a gente pode ver isso como sociedade, né, de uma forma um pouco mais ampla, e como a gente pode ser redes de apoio para as famílias e para as crianças, né, sem necessariamente retirá-las, né, enfim, isso é algo que me toca bastante, né, e aí fiquei pensando também nessa questão que o Vini traz, que eu acho que tem alguns buracos que é como se eles não fossem preenchíveis, assim, né? Algumas coisas na nossa vida que são marcas, né, que vão ficando ali. Mas o que passa muito pela minha cabeça é que a grande questão, eu acho, que da religião são os laços que ela gera, sabe? As relações que ela gera. O que mais veio para mim foi a fala do seu Antônio, que a gente sempre traz, né? Que eles acham que a gente vai na casa espírita para ver Deus, e na verdade a gente vai para ver uns aos outros, porque Deus está em todo lugar, né? Então, isso para mim é algo muito forte, de pensar em como a religião poderia auxiliar no desamparo, né? Para mim, é muito nos laços, nas relações, no tete-a-tete, no pegar e no ligar e saber como tá, e ser esse apoio, sabe? Pensando aqui, vamos continuar por um caminho interessante, que eu quero retomar um pouco do que o Eli falou, junto com o que a Carol falou. E eu queria fazer isso pelo caminho do laço. A palavra laço, né? Essa costura que a gente faz. E não sei se vocês têm essa sensação, mas
Na medida que a gente vai convivendo, algumas pessoas estão aqui participando do estudo com a gente há várias semanas. Há alguns nomezinhos aqui que eu não sei quem são. Nunca vi por aqui e tal. Mas tem muitos outros que estão aqui há várias semanas. Na medida que a gente vai vendo vários rostinhos repetidos e que a gente vai vendo as mensagens aqui no chat, que a gente vai trocando ideias, o que se criam são laços. Talvez os laços sejam aqueles mecanismos que a gente consegue tecer que interfere numa questão delicada, que é a relação que eu tenho com o que é diferente de mim. Já repararam que, às vezes, entre casas espíritas, que, em tese, praticam as mesmas coisas, estudam os mesmos livros, fazem atividades muito semelhantes, existe uma disputa do eu com o outro? Por que existe essa disputa? A gente vai falar porque tem egoísmo, tem vaidade, porque tem arrogância, mas, no fundo, o que tem é uma coisa diferente que eu não reconheço. Enquanto eu não reconheço, está longe. Não tem laço nenhum. Não tem vínculo nenhum. Na medida que a gente começa a aprofundar, e aqui eu pego uma fala da Cíntia aqui em cima, que falou sobre o esclarecimento, eu acho, né? Instrução, que pode ser uma forma disso. Na medida que eu me aprofundo em determinadas questões, na medida que eu procuro saber da dor do outro, muito dificilmente eu vou conseguir me manter distante. Muito dificilmente esse ser que está numa posição diferente, ele continua sendo um outro desconhecido. Seja pela leitura de livros, pelo acompanhamento de casos, seja por a gente escutar histórias. Na medida que esse outro deixa de ser desconhecido e passa a ser individualizado, é como se a gente trouxesse ele para perto. E aí é muito interessante a gente fazer críticas generalísticas, interessante no sentido de perceber que acontecem críticas generalísticas a determinadas posturas, a casos, a problemas sociais, mas quando aparece um indivíduo sofrendo por conta daquilo que a gente critica, a maioria de nós ajuda esse indivíduo. Ou seja, porque tem um ponto que o diferente deixa de ser opositor e ele passa a se tornar alguém próximo. O que me leva um pouco à fala do Eli. E me traz de novo ao texto do Espírito Familiar, porque ele vai fazer uma consideração aqui no texto que é muito interessante. Quando ele fala da caridade com as crianças, ele vai dizer que se a gente tivesse, talvez, memória de outra encarnação, a gente poderia se dar conta de que aquilo que a gente está fazendo por caridade, na verdade, é um dever. Porque esse ente que a gente ajuda, esse ser que a gente ajuda, numa outra vida pode ter sido alguém muito especial para nós noutra vida. Esse é o tipo de questão que nunca vai ser respondida. Se você achar um médium muito poderoso e ele resolver por aí dizer que toda pessoa que vai, sei lá, te pedir ajuda foi teu parente na outra vida, esse médium, não sei, precisa pensar um pouquinho a respeito do que ele está fazendo com a mediunidade dele, porque não é por aí que funciona. Mas é o tipo de dilema que se coloca como uma situação modelar. Vejam só, somos agora aqui na sala 30 pessoas. Como eu disse, algumas das quais eu não tenho a menor ideia de quem sejam. Nunca as vi, e vocês provavelmente também, alguns, nunca me viram. Mas alguma coisa nos trouxe os 30 aqui, concordam? Eu posso dizer que eu nunca tive nenhum contato com vocês em outras existências? Não posso. Vocês também não podem dizer.
Se eu não tenho como afirmar que eu tive ou que não tive, é como se esse espírito familiar tivesse propondo para a gente uma nova forma de enxergar a realidade. E se você pensasse que, na verdade, o que você faz por caridade é um dever de ser humano? Aqui abre uma questão bem grande, né? Abre uma questão bem grande, né? Vou deixar essa questão do Ricardo mais para frente. Abre uma questão bem grande essa coisa do dever. E aí, mais uma vez, a gente é pego na armadilha do discurso. Porque dever parece para a gente o quê? Obrigação. É seu dever. É sua obrigação. Kardec tem um texto, eu acho que é dele, eu não sei se é dele, mas há um texto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o dever. E é um texto bem confuso, bem truncado, ele é um texto assim que exige várias leituras para a gente poder aprender um pouquinho mais dele, mas Denis tem um texto sobre o dever, Leon Denis, no livro Depois da Morte, que é muito claro, muito mais claro. O que seria o dever para Denis, conforme os estudos que ele fez do Espiritismo? O dever seria o conjunto de comportamentos que nós temos conquistados diante da evolução. Ou seja, você fez um caminho até aqui, você fez uma marcha até aqui, você aprendeu coisas, você praticou outras, você assumiu compromissos. Isso vai te pedir uma determinada conduta que seja condizente com o lugar que você chegou. Se você é um espírito da capacidade mental, né, da amplitude mental de Francisco de Assis, o seu dever é consideravelmente maior do que o dos demais, porque você fez já uma marcha bem grande. Indivíduos medianos, como a maioria de nós, temos compromissos que são pautados na civilidade. A gente se orgulha, né? Nem sei em qual medida isso é tão coerente, de sermos muito civilizados em oposição aos povos, algumas pessoas ainda usam atrasados e tal. Mas se há uma civilidade, ela deve se expressar nesse compromisso de ação uns para com os outros. Caridade vem de graça. Graça divina, presente de Deus, um excesso do amor de Deus. Então, a caridade, ela é uma doação. O dever é um compromisso, é um contrato coletivo que nós temos uns com os outros. Do ponto de vista religioso tradicional, nós temos muito mais tendência em falar de caridade. Porque a caridade, ela não resolve o problema do eu e do outro. Pelo menos ela não precisa resolver necessariamente. Vocês podem dizer, a caridade real resolve. Tá, mas eu estou falando da nossa forma de agir. Ela, muitas vezes, ela aguça o eu e o outro, que é exatamente o trechinho que o Ricardo colocou aqui, né, do texto. Ela aguça essa diferença do eu e do outro. Ela não cria um laço. Quando muito, ela cria uma algema, né, um grilhão. Agora, quando a gente fala de comportamento adquirido, de compromisso uns com os outros, não depende de caridade. Depende de um desejo.
desejo de que esse outro não sofra. Desejo de que esse outro, se sofra, tenha o seu sofrimento atenuado. Dá uma ideia? O que vocês estão achando até aqui? Nós vamos voltar nisso, Ricardo. Ou se alguém quiser entrar na questão do Ricardo, pode entrar. Mas o que vocês estão achando até aqui? Acho que é uma provocação, mas uma boa provocação. Eu costumo brincar em alguns estudos que reencarnar é mais ou menos como aquele filme Avatar, daqueles serzinhos azuis, né? Você sai lá no filme, saía de uma condição humana para uma outra natureza, vamos dizer assim, para uma outra situação, uma outra sociedade, uma outra estrutura, um outro mundo, né? Nós, espíritos, quando reencarnamos, assumimos um certo avatar aqui nessa Terra, né? O que muitas vezes a gente esquece é que esse avatar que a gente assume aqui traz consigo uma série de deveres, que geralmente o pessoal chama de papel social. Traz uma série de papéis pela posição que eu vou reencarnar como filho, depois, posteriormente, como pai, marido, trabalhador, empregado, aluno, uma série de papéis na sociedade que consigo trazem uma série de deveres que precisam ser cumpridos. Eu acho que muitas vezes isso tem sido, assim, eu tenho observado muito no nosso movimento espírita, a facilidade, talvez, dessa questão que você comentou, a facilidade com que a gente troca caridade pelo dever. A gente observa muitas vezes pessoas que praticam amorosamente a caridade para com outras pessoas, muitas vezes desconhecidas, mas têm extrema dificuldade em cumprir os próprios deveres. O dever como filho, o dever como aluno, o dever como funcionário público, no meu caso, o dever como pai. Então, muitas vezes, a caridade acaba sendo, essa chamada caridade, né, externa, acaba sendo uma válvula de escape para a consciência, um alívio consciencial, no sentido assim, não, eu não consigo fazer isso, mas estou fazendo a caridade. Não consigo cumprir os meus deveres, sou um mau pai, sou um mau aluno, sou um mau funcionário, mas eu estou fazendo a caridade. Então, eu acho que a gente, no nível que muitos de nós estamos, seria talvez muito mais proveitoso para o nosso processo evolutivo a gente parar um pouco com essa caridade externa e começar a cumprir os deveres, que é o que muitas vezes é esperado de nós e que a gente retorna para o mundo espiritual com o saquinho da caridade cheio e o saquinho dos deveres cumpridos meio vazio. E precisa voltar, porque a caridade no mundo espiritual, essa caridade não enche barriga no estágio que a gente está, cumprir os deveres que nós assumimos na reencarnação. E esses deveres, às vezes, são comezinhos, mas a gente foge deles, né? Porque eles vão demandar muito mais da gente do que ir numa atividade assistencial, do que auxiliar fulano, etc, 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 que são fundamentais, me entendam bem, né? Eu não estou falando mal da caridade, não, mas estou falando que muitas vezes, muitos de nós achamos essa caridade externa mais fácil do que a ideia do dever, que é o que nós realmente temos no estágio que a gente está. O texto do Lázaro que você citou é um texto difícil, mas ele vai chamar muita atenção para isso. Eu penso que essa questão da caridade, tocando no assunto que o Ricardo colocou aí, que a gente está sempre discutindo, eu penso que esse tipo de, que a gente chama de assistência dos espíritos, né, assistência material, né, essa caridade material que muitos centros espíritas fazem até hoje, né, e vão continuar fazendo por um bom tempo, essa caridade, entre aspas, é a caridade mais fácil, né, porque você pega um embrulho, seja de uma cesta básica, seja de roupa, seja de brinquedo, seja o que for,
você dá aquilo, mas você não tem o dever de olhar nos outros, de olhar nos olhos, de conversar, de saber como é que tá o filho. Isso quem faz é extra, é o plus, né? São raras as pessoas que fazem. Quando elas fazem, elas chamam atenção, né? Porque conversar com alguém que a gente considera como assistido, né? É mais difícil do que porque você tem que fazer uma ponte, né? Você tem que fazer uma ponte para ir para o mundo dela. E ela fazer um esforço também para tentar entender você, né? Então, esse tipo de trocadilho, vamos dizer assim, né? É complicado dentro do movimento espírita e para nós todos, né? Fazer. Humberto escreveu aqui uma coisa, ele falou que o dever não é glamuroso. Isso me remeteu a uma ideia de reconhecimento, e que parece ter a ver com tudo isso que está sendo dito, né? Porque se o dever não é glamuroso, não é externo, quem me reconhece como um cumpridor dos meus deveres? Porque diante da provocação do Eli, que é fantástica, um indivíduo pode se incomodar e dizer assim, ora, mas quem disse que eu não cumpro o meu dever? Quando a gente fala dos atos externos, existe uma confirmação externa, nem que seja o olhar do outro, percebe? Mas quando a gente está falando de deveres que são inerentes às nossas próprias existências, posições, compromissos, quem ou que me reconhece como um cumpridor do dever? Porque lembra que no começo a gente fez uma associação do desamparo como algo que transcende o órfão criança e ele pode se associar a qualquer indivíduo, né? Quando ele se sente estrangeiro. Então a gente pode pensar assim, ó, o, a caridade externa, ela tenta, mais uma vez, tá, gente? Ninguém está falando mal de caridade externa aqui, não, mas exclusivamente a caridade externa, ou esses atos glamurosos, eles tentam tamponar o desamparo com o reconhecimento externo. Por isso que a gente vê a onda das pessoas que tiram foto lá, entregando cesta, que colocam tudo isso na internet. O que, que é isso? É o olhar do outro que reconhece em mim uma forma de lidar com o desamparo. Se o dever não tem olhar externo, o que, que justifica ele? Aí é mais difícil, né? Assim descreveu aqui a paz. E talvez seja a instância da nossa consciência. Talvez seja a instância da consciência, em paz. Só que o indivíduo, para manter a consciência em paz, ele tem que fazer uma revolução dentro de si. Porque ele vai se deparar não só com as luzes, ele vai ver que ele não é só um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele vai ver que ele tem desejos que não são, né, positivos, comportamentos que não são mais condizentes com o tempo que ele vive, ele vai começar a perceber que nem tudo pode, ele vai ter que abrir mão dessa posição, às vezes, de jogar no campo religioso, de tentar manipular Deus para a consciência apacentar. Isso
não diz respeito só aos indivíduos, diz respeito também às instituições. Porque aí eu volto na questão do Ricardo, né, que ele escreveu, diante do pensamento, evitar esse ar de proteção, que eu grifei aqui no Evangelho, né? Como usarmos termos como assistidos, carentes, na ação social espírita? Que são esses termos, né, Ricardo? Se não, essa garantia de que o olhar do outro reconhece que eu sou caridoso. Porque se eu tenho o diferente, e se aquele grupo é o grupo alvo da ação do bem, ele precisa ser nominado, porque na hora que eu entro em contato com ele, as pessoas reconhecem o que eu estou fazendo. Agora, dilua essas pessoas no coletivo da casa. Ninguém mais é assistido, ninguém mais é assistente. Fica mais difícil apelar para o olhar externo. Fica mais difícil numa casa como, por exemplo, a Primavera, que não está colocada num lugar de pobreza, né? A Primavera está num bairro de classe alta, na cidade de Juiz de Fora. Muito dificilmente alguém chega até lá se não tiver carro. O horário de ônibus não é coerente com o horário de atividade da instituição. As pessoas que frequentam a casa têm uma condição bem boa. Não há trabalho assistencial externo, a instituição não tem essas atividades. Ela ajuda outras instituições que fazem, mas a Primavera mesmo não faz. Como que fica essa questão da justificação se eu não tenho a diferença do título, a diferença do olhar? Aí as pessoas têm que descer um pouco mais fundo. Porque a gente vai começar a perceber que não é esse movimento glamuroso ou compensatório, a Adri que colocou aqui, né, Adriana Torres, compensação, não é um movimento compensatório, é um movimento de desejo. Tem a ver com o que a gente deseja. A gente deseja ser feliz, a gente deseja que o outro seja feliz, e nós temos deveres nesse acordo comum de felicidade. Mas como é que muda tudo? Aí qual que é a função dos espíritos nesse pacote? Vim ficar dizendo mensagens o tempo inteiro, carregando a gente no colo? Não. O papel dos espíritos é cooperar para que a gente tenha clareza nos tópicos fundamentais do entendimento do funcionamento da vida, para que a gente possa cumprir o dever, cumprir os nossos acordos. Eu não sei para vocês, mas isso, ao mesmo tempo que desperta em mim uma sensação de mais dificuldade, já que poucas pessoas tentaram ensinar a gente a fazer isso ao longo da vida, também dá uma sensação de conforto muito grande, porque torna o ser humano muito melhor do que a gente acha que ele é. Somos nós os capacitados a cuidar uns dos outros, a cumprir o nosso papel, a assumir os nossos compromissos pequenos, como o Eli falou, a darmos conta daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer e não pode, daquilo que a gente pode e não quer. Ou seja, nós nos tornamos, de fato, responsáveis, mas somos muito melhores do que a gente acha que é. Normalmente, a turma usa para falar do ser humano expressões ruins, né? É agressivo, é animalesco, ele não é dado à vida coletiva, ele é um ser destrutivo. Não, né? Ele pode ser isso, mas ele vai ser... nós vamos ser aquilo que a gente for pressionado a ser, mas há uma cota de escolha nesse processo. E aí me parece que surge a beleza. Nós não fazemos nada por caridade. Nós fazemos por compreensão. E aí eu encerro a minha fala me lembrando aqui de uma história que eu ouvi da Alcione Peixoto, a filha do Peixotinho.
O Peixotinho ficou famoso mundialmente como médium de efeitos físicos, né? De materialização, mas pouca gente sabe das histórias da esposa dele, a dona Baby, Benedita Peixoto. E eles recebiam doentes do Brasil inteiro lá em Campos dos Goytacazes. A casinha Alcione mora ainda na casa que o Peixotinho viveu, lá na Miguel Herédia, que é a rua. E quando chegavam famílias, assim, para serem tratadas nas reuniões de materialização, a dona Baby colocava todos os filhos para ajudar, ou fazer arrumação de casa, fazer comida, entregar comida para os doentes, que se hospedavam lá, dormiam lá, passavam às vezes dias. E quando tinha bebê pequeno, a Alcione fala que ela e as irmãs ficavam, assim, muito incomodadas, porque tinha que lavar a fralda dos bebês. Não existia fralda descartável, né? E elas ficavam correndo dessa função de lavar a fralda. Quando iam, de fato, então, para o tanque para lavar, ela conta que a mãe dizia para elas, e não pense que vocês estão fazendo caridade. Vocês estão cumprindo o dever de vocês como ser humano. Cuidar de quem está numa situação pior. Essa possibilidade da gente escolher fazer o melhor e da gente acreditar que é possível fazer o melhor, da gente ter esperança nesse caminho, é o grande tesouro da nossa marcha. Bem, penso eu que seja assim. São 9 horas, nós temos mais algum comentário? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para nós? Não? Então, a gente passa para a segunda parte. Carol vai tocar 2 músicas. Depois a gente já vai considerar que essas músicas são as nossas preces, né? Na segunda-feira, dia 29, às 8 horas da noite, nós vamos ter um bate-papo lá no canal da Primavera, no YouTube, com o Haroldo Dutra, sobre a prática da mediunidade na contemporaneidade, nos dias de hoje. Então, quem tiver disponível, é só entrar no YouTube, canal da Primavera, às 8 horas da noite, nós vamos estar lá com o Haroldo. Eu disse no início, eu agradeço muito o carinho de vocês, as pessoas que me mandaram felicitações de aniversário, que me mandaram parabéns. Eu ainda não parei para responder nenhum parabéns, mas eu vou respondê-los individualmente, se não hoje ainda, amanhã. Então, muito obrigado, tá? Por terem lembrado de mim. Vamos passar para a segunda parte. Vocês fiquem em paz, meus amigos. Deus abençoe vocês. É o momento que você busca uma postura confortável, faz as suas preces, busca contato com Deus. Igual era na primavera. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem pra ir poucas aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do Senhor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso, Jesus.
queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos e eu ser queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma usando a vida selvagem ecoa entre os homens como quero te seguir nesta vida, sorrir com alegria na trilha do amor. Quero calar os canhões, mover multidões, espalhando em cada palmo de chão, estender amor e sempre servir, e sempre servir a luz do amor, luz da vida. Jesus, minha cidadania. Tua luz me conduz estrela. Jesus é amor. E sempre Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Fiquem Boa bem. noite, Vini. Tudo bom para você? Uma noite abençoada. Boa noite.